Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma live do livro. Por que ninguém me disse isso antes? Esse livro maravilhoso que vem falar do processo terapêutico, de como que as pessoas deveriam saber mais sobre psicologia, sobre o processo terapêutico para saber a hora de procurar uma ajuda. A Greta já está aqui, deixa eu... Murilo, veio me visitar. Gente, hoje nós vamos falar sobre a parte 3, que é sobre a dor emocional. Bom dia! Tudo bem, amiga? Tudo bem com você? Está tudo certo aí? Você está me ouvindo? Sim, E tudo certo por aí? aqui. Quase a mesma Que cor, mentira. Hoje é rosa e vermelho. verdade, né? Como nós estamos. Aquele já estava de vermelho também, né? Eu estou ouvindo aqui quase que todas as lives com a Murilo! mesma. Olha lá. Tudo bem, Murilo? Professoras. Pois é, voltando aí às aulas. Murilo faz publicidade também. Você vê que o pessoal da publicidade, assim, contribui bastante com a gente, né? É bom, né? Sim. Vamos lá, amiga. Então, essa parte 3 do livro vem falar bastante sobre sentir, né? Sobre o que são as nossas emoções e como não sofrer com essas emoções. Sobre a dor emocional. Sobre a dor emocional. Eu achei bem bacana porque ela traz uma coisa pra gente com a nossa dor e também de como poder ajudar aos que estão próximos de nós com a dor também, né? Ela traz Exatamente. um É verdade. combozinho especial nesse capítulo, Verdade, nessa né? parte. É, bem Ela bonitinho, né? começa falando sobre não querer mais sofrer, né? Sobre essa questão de que quando a gente entende, né, Greta, que não quer mais sofrer, que não quer mais aquilo, como que a gente faz para poder nomear esse sentimento? É. A ma- O que Ela até fazer com fala isso? mesmo, né? Assim, a maioria das pessoas quando buscam por terapia, o que elas querem é aprender a modificar aquele sentimento, né? Essa Uhum. relação do sentir e tudo mais. Mas aí aqui o que ela traz, que eu acho que é super bacana da gente falar para o pessoal, é assim, como que é esse acolher as emoções e aprender a lidar com elas? Não é afastá-las, não é fingir que elas não existem. Esse é um ponto muito, muito importante. Porque a E maioria elas das não são pessoas, elas querem inimigas. anular o sentir, né? Oi? Ela coloca assim, as emoções não são inimigas. Exatamente, elas não são inimigas, Qual que é a né? função da emoção, Você, né? exatamente. Ninguém quer sofrer, essa é a verdade, né? Então, quando você fala não quero mais sofrer, é porque eu quero ter um movimento diante daquilo que eu estou sentindo, que eu quero que mude alguma coisa em mim. Então, primeiro é entender que a gente não tem que afastar as emoções de nós, né? Elas fazem parte da gente. É lidar com essas emoções, aprender a lidar com as emoções em meio a esses altos e baixos, que é da vida, né? É porque é por meio da emoção que o nosso corpo entende como que nós estamos percebendo aquilo que nós estamos vivendo. Exato. E aí ele reage diante disso, né? Porque o nosso sistema, ele é muito inteligente, mas ele depende dos nossos filtros. Ele Sim. depende daquilo que a gente percebe do que a gente está vivendo. Então, as emoções, ela tem um papel crucial para essa reação fisiológica, né? Então, e não tem como evitá-las, né? E não tem como evitá-las, porque é, mesmo a gente falando de percepção, mesmo a gente falando que é um filtro, a hora que a pessoa se depara com a situação, aquela emoção que vem, ela é automática, mas ela é baseada naquilo que a pessoa está enxergando da situação. Então, se ela acha que é algo assustador, ela vai se Ficar assustado. emocionar com medo, ela vai ficar Medo. assustada, ela vai ficar com medo, vai dar um pânico ali nela. Se ela vê que aquilo é uma coisa engraçada, ela vai. Então, essa emoção vai ser muito importante para como que o corpo vai reagir É, àquilo, né? E as pessoas querem correr da emoção, né?
não querem Não querem sentir, sentir, que né? acham que Porque a dói, culpa é da emoção. porque dói, né? Mas eu achei bem bacana, assim, né? Tem uma parte que ela fala aqui, que é o que não fazer com as emoções, que é o primeiro, que é o afastá-las. Então, a gente não deve afastar, que eu acho que é bem isso aqui, ó. Lidar com a emoção é a mesma coisa que ficar em meio às ondas, porque ela fala sobre a onda, né, do mar, né, que vai, Uhum. que volta, e como é preciso não ficar lutando contra as ondas, mas de repente, né, a hora que você vai na onda, você vai fazendo isso aqui, não vai? Né? E aí ela faz essa comparação, né, de entender um pouco isso, que lidar com a emoção é a mesma coisa que ficar em meio às ondas. Quando tentamos impedir os sentimentos, é fácil sermos derrubados e ficarmos em apuros, lutando para recobrar o fôlego e descobrir como voltar à tona. Quando permitimos que a emoção nos inunde, ela cresce, atinge o pico, mas aí depois ela diminui e segue seu curso natural. Eu Exatamente. achei muito legal, porque eu gostei de Quando, entender isso, né? dependendo do lugar que você estiver no mar, a onda vai te levar para onde? Para a terra, Pra né? terra. Então, às vezes a pessoa mergulha muito na emoção. É. E quando ela mergulha muito na emoção, ela vai sendo levada para o meio do mar, né? Então, gostei muito dessa analogia que ela faz, Eu gostei porque também, achei bem bacana. é bem isso mesmo. Quando você está ali, quando você percebe que o mar vai ficar, né? Que você vê que a emoção é muito turbulenta, é só você realmente deixar a onda levar você de volta para Volta pra a terra. terra. É. É muito Achei bem legal. bonitinho isso, assim, né? Eu gostei muito nesse capítulo que ela começa dizendo, né? Um pouquinho antes disso aqui que você falou, mas é que eu me lembrei do negócio da onda, que seria muito legal se a gente acordasse de manhã e falasse, e escolhesse o que a gente fosse sentir durante o dia, né? E falasse, vem amor, vem empolgação, vem motivação, vem alegria. Mas, e a gente não consegue fazer isso exatamente. Porém, né, ela deixa bem claro aqui que dependendo do que a gente fizer, a gente vai ser muito mais fácil com que essas outras emoções apareçam do que a gente ficar só com emoção ruim, né? Porque o que ela fala aqui nessa parte que está falando é exatamente isso. A gente não pode desencadear diretamente todas as emoções que vão surgir, mas temos muita influência sobre o estado que isso vai nos causar. Exatamente. Né? Que aí tem a ver, de repente, com essas falas que a gente precisa ter com a gente mesmo. Ó, tô entendendo a emoção, essa emoção X que tá chegando aí, o que eu vou fazer com você agora, né? E não fazer de conta que ela não existe, né? Igual a gente fala da ansiedade, né? A pessoa tá lá bem ansiosa, palpitando, com falta de ar, e ela tá preocupada com isso, e não com o que tá gerando a ansiedade, né? Então, o que está levando você à ansiedade? O que está gerando? O que está fazendo essa palpitação? Né? O que está te angustiando? Porque a ansiedade, às vezes a gente fica muito fora de consciência mesmo, órbita, né? De órbita mesmo. Mas vamos pensar na angústia, que também é uma coisa muito comum, né? A pessoa está com aquele frio na barriga, com aquela sensação de que alguma coisa ruim vai acontecer. Por quê? Né? O que está levando aqui? Entender o que está por trás, sair da emoção e entender o que está por trás daquela angústia. Aí é bem bacana a gente falar sobre isso, porque aí tem a questão das perguntas que ela vai trazer logo depois aqui, né? Do que é real disso, de fato. O que é fato, né? O que é fato? Na verdade, ela fala que a emoção é fato, exato, mas o que leva a emoção pode ser alguma coisa irreal, né? Pode ser alguma imaginação. Que é o próximo aqui, né? Acreditar que elas são fatos. Então, como é importante a gente entender que elas não são fatos. Elas são reais, é válido. Mas né? O que está por trás não pode ser o que está por trás disso não é ela. Né? Porque a gente fica, às vezes, na emoção. E aí o que ela traz aqui é exatamente isso. Como é importante essas perguntas, né? Ela comenta, né? Então, de que modo deixar de lidar com os pensamentos como se eles fossem fatos? Porque a gente fala das perguntas. Os pensamentos e as emoções, elas não são fatos.
Então, o que Elas está são por reações, trás né? Eu disso gosto são quando reações. Emoção é reação. São reações. Então, tanto é que a gente não controla. Tudo que é reação, né? Até os nossos comportamentos reativos é porque a gente não parou para pensar para fazer. Então, quando a gente pensa que é uma reação, né? Não significa que é um toma lá da cá, que pode ser parado, pensado, analisado e revertido, né? Mas são reais. Eu acho bem bacana isso. Né? Não dá para ignorar a emoção. Ela fala, quando sabemos que os pensamentos e sentimentos não são fatos, mas causam sofrimento, faz sentido a gente ficar atento para ver se eles são um reflexo verdadeiro da realidade ou se haveria uma alternativa mais útil, né? Então, assim, é realmente questionar da onde está vindo isso tudo, né? O que me fez reagir assim, com X emoção? Né? O que me fez reagir assim com esse pensamento que a todo momento vem na minha mente? É esse mergulho. Aí a gente tem que usar o questionamento socrático mesmo, né? O questionamento socrático é muito importante. Né? O que realmente está acontecendo, o que está na minha mão, o que está na mão do outro, o que eu posso fazer? Eu posso fazer agora? Porque as pessoas ficam, o que eu posso fazer? Eu tenho que fazer alguma coisa, mas é agora? Tá na tua mão? Depende de outras pessoas? Né? É bem bacana isso. Acho que dessa primeira partezinha dessa parte é isso, né? Depois ela fala das caixas de ferramentas. A caixa de ferramentas dela é muito legal, dessa daqui, porque ela traz as perguntinhas para você enfrentar, né, essas emoções, para você conseguir ter estratégias para... Eu achei bem bacana, até fiz ela aqui. Muito bom. Fazendo, escrevendo no livro aqui. Mas o resumo dessa parte que as emoções não são inimigas e nem amigas. Temos mais influência sobre o nosso estado emocional do que a gente imagina crer, e é real isso, gente. Então, como a gente pode transformar e mudar a nossa forma de pensar? Afastar a emoção pode causar mais problemas do que permitir que ela nos invada e siga seu curso natural, que é a onda. As emoções não são fatos, mas uma perspectiva possível, que a gente acabou de falar, que são reações. E quando houver uma emoção dolorosa, exerça a curiosidade, ou seja, fazendo essas perguntas, mergulhando ali, né? O que ela pode estar dizendo para você? O que essa emoção está te trazendo para que você possa aprender com ela? E aí, o que fazer com as emoções? O que fazer com as emoções? Ela fala bastante de atenção plena, né? Ela fala bastante. Ela traz em todos os capítulos. Né? Sim. Eu vejo a atenção plena aqui, que ela traz, para o pessoal entender que não precisa ser aquela coisa do mindfulness mesmo, de meditar. Não, é estar na presença, na realidade. Atenção plena mesmo. Né? Essa atenção plena mesmo, né? De estar nessa presença, de compreender. Que quando você para sentir, observar, sentir, ver onde que dói no teu corpo, o que eu fazia tempo que eu não ouvia essa palavra, né? Aí eu ouvi o Diogo lá que tá no BBB, ele é psicólogo, né? E ele usa uma expressão assim, tô vendo como que isso me atravessa. Fazia muito tempo que eu não escutava isso, né? E esse me atravessa é muito importante. Eu enxergo aqui, né? Como que é uma atenção plena. Como que isso me atravessa, como que isso me dói, como que isso me bate, e aí né? Como que olhar para o corpo mesmo, não só na mente, gente. É isso que você tem que entender. É uma pergunta que eu faço direto. Às vezes o paciente ele vem tão atropelando, né? E aí vem com conteúdos tão sérios e às vezes tão rápidos na mente, né? Que a hora que eu paro e só falo, tá, sente agora. Como que isso está no teu corpo? Aí ele para, respira. Que parte do seu corpo isso que está me trazendo tá aí? O que está dizendo, né? Sabe? Que é a hora que você se assenta, você respira e fala, nossa, é em tal lugar. É isso. Então, vamos olhar para isso, né? E é uma coisa que tem que fazer com calma, com consciência e com presença. Não dá para fazer. Porque senão a gente foge da situação, né? Eu estava conversando com um paciente sobre o trabalho, um trabalho muito difícil que ele exerce, que ele lida com coisas
muito vulneráveis, pessoas em situações vulneráveis e, né, com maus tratos, que não tomam banho. É uma situação bem difícil, assim, o trabalho dele. E ele estava querendo pedir um afastamento, né, pediu férias, depois que já estava... nem saiu de férias, já está pensando na hora que voltar a pedir um afastamento, porque ele está desenvolvendo um burnoutzinho ali, né? Ele não está conseguindo lidar com o trabalho. E a gente estava trabalhando exatamente isso. Tá, mas o que isso tá por que essa fuga? Né? Por que querer sair do... Será que isso é só um descanso? Ou não está querendo enfrentar a situação, né? Tem trabalho, gente, que é o que é. E que por mais que você queira mudar o mundo, não vai mudar aquilo ali. Vai continuar sendo vulnerável, vai continuar sendo difícil. Então, a pergunta não é qual que eu vou fazer para não ir no trabalho, mas como que eu vou para o trabalho e isso não vai me afetar, né, da mesma forma. Então, que fazer com as emoções tem muito a ver com isso, né? Eu tenho que entender a minha emoção e não simplesmente achar que ela é um aviso para eu sair correndo daquela situação, né? Ter essa consciência mesmo, né? De realmente entender. Porque às vezes, gente, é interessante isso. Você está falando do exemplo do seu paciente, porque eu lembro quando eu trabalhava no hospital, e eu trabalhava, era vida e morte o dia inteiro. Era momentos de vida, momentos de morte, dar notícia para a família, aquela coisa arada toda. E foi quando eu decidi engravidar. E aí eu estava trabalhando na oncologia. E aí foi uma das coisas que eu pensei muito, Dani. Você falou isso, me lembrou muito esse fato. De quando eu lembro que meu marido pegou e falou assim, poxa, a gente está gerando uma vida, né? E eu estou trabalhando muito com morte, ainda mais que eu estava na oncologia. Era muito difícil vida ali, né? Era realmente a notícia da morte. Minha irmã não teve, nossa. Então, assim, e foi aonde eu parei para pensar e falei, não, agora eu não escolho isso. Eu quero curtir a vida que eu estou gerando. Eu quero curtir intensamente a vida que eu estou gerando. Eu quero estar 100% na vida, né? E eu fazia, na época, eu estava no hospital, e eu também fazia curso de bioenergética, que é vida. Que é vida. Né? Que é vida, movimento de vida, movimento de crescer, de expandir, de se sentir o corpo vibrar com os exercícios de ground, de tudo, de pôr para fora. Falei, tava desconexo ali, né? E foi onde eu falei, não, eu vou dar um tempo do hospital, e foi quando eu saí do hospital. Foi muito interessante você ter dado esse exemplo, porque ali não vai mudar. Aquele trabalho não vai mudar, né? Então, o que eu tenho que fazer com isso? O que eu escolho fazer com isso? Como que eu olho para isso agora? E no caso ainda do meu paciente, a situação é sempre temporária. Então, ele não tem... o trabalho dele não tem um resultado efetivo, porque ele não tem um trabalho contínuo com aquela pessoa, né, as pessoas vão em volta, cada dia é uma pessoa. Então, como que ele vai esperar, né, que aquela situação primeiro vai mostrar que está valendo a pena, para depois ele... Né, então, a gente discutiu muito sobre isso. É uma coisa de passagem, né? É uma situação que você vai ver essa pessoa agora, mas daqui a um tempo depois você não vai ver. Então, o seu trabalho é esse. É acolher, é resolver o problema atual e deixar essa pessoa embora. Sim. Né? Então, mas é difícil para a pessoa, né? Não... É delicado. Né? Então, no capítulo 11, o que fazer com as emoções, ela fala um pouco sobre esse olhar de presença de cada emoção. A ideia de acolher uma emoção, às vezes, para muitas pessoas, fala, como assim vou acolher essa dor? Como assim eu vou acolher algo que eu não goste? Mas é entender que você tem que acolher para passar por ela e aí trabalhar e ver o que você faz com ela. Exatamente. Ela fala da metacognição, né? Sim. Ela fala que a gente precisa sempre desenvolver de novo, né? Ela está falando aqui que a gente precisa desenvolver essa habilidade de parar para pensar no que a gente está pensando. Parar para analisar o que a gente está pensando no momento que aquela, né? Ou o que a gente estava pensando no momento que aquela emoção veio daquela forma. Porque
quando você não analisa, porque assim, a emoção ela vem porque você percebeu alguma coisa, né? Você se assustou com algo, você se emociona com alguém que está passando mal, com alguém que está chorando, com uma notícia ruim. Tem que ter um estímulo para a emoção. E esse estímulo é filtrado pela nossa mente. Né? É filtrado, que eu digo assim, às vezes é muito rápido, você nem para pensar no que está acontecendo, como um susto, né? Levou um susto, aí você não, né? Mas o que te remete? Por que você se assustou? O que vem na tua cabeça? Então, esse parar para pensar no que você pensa é muito importante. É uma das... Entender por que está vindo nesse pensamento o tempo todo. Estratégias, então, ela sempre está voltando nisso. Metacognição, olha para o que... pense no que você está pensando. Pense sobre o que você está pensando, né? E com realidade, com consciência. Né? Porque às vezes vem exatamente isso, vem pensamentos que cada um porque assim, não dá pra gente falar que tem uma sequência exata das coisas, né? Então, pensamento, emoção, ação, né? Não dá pra falar que é assim 100%, né? O tempo inteiro. Mas existe essa possibilidade, como existe a possibilidade de gerar a emoção, gerar um pensamento que gera uma ação. Né? Mas é que a emoção, ela acaba fazendo a gente usar de pensamentos automáticos, né? Geralmente, a emoção, ela é muito reativa. Ela vem de ela é reação, né? Então, quando a gente vê, a gente já gritou. Quando a gente vê, a gente já bateu. Quando a gente vê, a gente já jogou pra longe, né? Então, aí a gente se culpa muito das ações que a gente toma diante das emoções, né? Exato. Que mais? Ela fala, ver as emoções tais como elas são. Né? Não querer uma explicação mirabolante para aquela emoção, né? Conseguir analisar realmente o que aquela emoção significa, né? Como ela é gerada, e não, nossa, o que é esse aviso do cosmo, né, querer entender uma coisa que... Ela até fala, é sempre de começar pelo físico, que não é cosmos, é o que meu corpo está sentindo. Se é físico, o que eu tô tá tendo uma informação ali, mas nem sempre é espiritual. Exatamente, então deixa eu sentir. E deixa eu sentir essa emoção no meu corpo, o que ela traz. Não é uma coisa tão uau, né? Meu corpo tem essa reação de alguma forma. Ela não fala sobre isso, mas me remete muito à intuição, né? Que o quanto que a intuição nos ajuda a entender o que as emoções estão nos trazendo. Sim. Porque às vezes aquela angústia é intuitiva. Ela está dizendo, né? Vai ou não vai, ela está falando para você de alguma forma que aquilo não vai dar certo, que aquilo vai dar certo, mas a intuição, ela é racional, ela não é aquele pensamento, né? As pessoas acham que não, que a intuição é uma coisa uau, mas é um insight, né? A intuição é que o insight é o resultado, né? É que quando a intuição é uma voz interior, alguma coisa que raciocinou ali, que fez um trabalhinho na sua mente e está te dando uma resposta, só que não é uma resposta consciente. Não é uma coisa clara e precisa, né? Mas ela está querendo te direcionar de alguma forma. Tem uma direção. O insight é o momento em que você entende a sua intuição. É o momento em que você entende o que você precisa fazer com isso que você está sentindo. É uma virada de chave. Agora eu entendi isso. Isso é o insight. Opa, então era isso que o meu corpo estava me falando, então é isso que essa emoção estava... Era por causa disso que essa emoção... Então, insight é quando você toma consciência mesmo e entende a resposta, né? Escolha um nome. Eu gostei disso porque as pessoas, às vezes, elas querem nomear com coisa que já... por exemplo, né, a pergunta, o que é amor para você? Amor, sentimento, amor, verdade, são princípios universais, a gente sabe, né? São coisas entendidas em qualquer lugar.
Qualquer lugar que você for e você fala de amor, a pessoa consegue entender o que é. Porque é algo que é universal, né? Pode falar com outras palavras, né? Tipo love ao invés de amor, mas dá um nome. Né? Porém, tem coisas que parecem amor para uma pessoa e para outra pessoa não. Então, nomeie, né? Dê um nome que mesmo que para o outro seja outra coisa. Ai, amiga, o que você está sentindo é medo. Não estou sentindo medo, eu estou angustiada. Angústia, né? exato. Porque é como eu consigo nomear aquilo. E ela fala que é uma coisa bem bacana, né? Porque às vezes as pessoas ficam presas a felicidade, medo, raiva, tristeza, ponto. Tá, mas às vezes não é isso. Às vezes tem muitas outras coisas, de né? vulnerabilidade, às vezes é uma sensação de incapacidade, às vezes é uma sensação, né, de angústia, não necessariamente medo. Então, tem várias coisas aí que é interessante. As pessoas vão para as básicas, para as emoções básicas, né? Eu acho legal quando ela fala assim, né? Aprenda uma porção de nós para uma porção de emoções. Eu achei muito legal isso, sabe? Vamos colocar nomes mesmo. Aumente o vocabulário. Você sente com aumente o vocabulário. Então, o que meu corpo está sentindo de verdade? Presta atenção no corpo, de repente vem um nome de algo ali, né? Nome de uma emoção. Né? E assim, isso que é legal quando ela fala sobre isso, né? Autoconsolação. A gente precisa muito disso, né? Autoconsolação, ela... se culpar, né? É aquilo que eu tinha falado, né? Que a gente fica com aquele sentimento de culpa, com aquela sensação que eu não precisava ter reagido dessa forma, né? E na verdade, todo mundo se emociona. Pelo menos os humanos, né? Pelo menos as pessoas que não têm um defeitinho. Ela fala, né? Assim, a autoconsolação é você ter comportamentos que te ajude a melhorar. A se sentir mais importante, né? A se sentir mais segura. E eu achei isso é muito, muito legal de o que me faz bem. Porque às vezes quando a gente não está bem, a gente tenta fugir, né, de coisas que nos fazem bem. Na verdade, aí ou a gente se atropela. Ou a gente se atropela, né? Até ela fala assim, estratégias autoconsoladoras, uma bebida quentinha, um papo com um amigo de confiança, não precisa falar sobre o assunto, uma movimentação física, um exercício, uma caminhada, uma música que deixa mais tranquila, ver imagens que te deixam mais tranquila, respiração, técnicas de relaxamento, cada coisa que te acolhe. Eu acho que é esse o ponto, né? Eu não estou muito legal, preciso fazer alguma coisa que me acolha. E isso é muito interessante, porque se a gente não se conhece, a gente não sabe que nos acolhe também, né? Então... não sabe nem o que melhora. A gente acaba não sabendo nem o que nos faz melhor. Né? Então, o que realmente me faz bem? O que eu preciso? Eu não estou legal, mas não vou conseguir resolver isso agora. Então, o que eu posso fazer que vai me deixar mais tranquila? E aí... É sobre isso, essas atitudes de autoconsolação, tá, gente? E aí ela fala de uma coisa muito legal, que ela fala pra gente criar uma caixa autoconsoladora. E quando a gente vai... Eu também. Quando a gente vai entendendo o que nos agrada, ou o que nos consola... A gente vai colocando coisas nessa caixa, né? Então, ela fala várias coisas aqui, né? Aquele cheirinho de lavanda, de preferência, porque lavanda realmente é um aroma que acalma, né? Aquele brinquedinho de quando você era criança, uma fotografia, exatamente, até mesmo a sua caixinha de chá. Então, o seu bombonzinho, o seu chocolatinho. É muito legal isso. É muito legal. Esses dias eu fui viajar ver uma amiga que há muitos anos eu não vi. E quando eu voltei, eu encontrei uma amiga que também era da mesma época. E a gente entrou num lugar de, caramba, 50 anos, né? São 30 anos de amizade. Né? E aí eu peguei uma caixa que eu tenho, né? Que eu tenho guardado algumas coisas que me remetem muito a quem eu sou, né? E eu lembrei muito quando eu estava lendo isso aqui,
Falei, nossa, recentemente eu fiz isso. Peguei aquela caixa que tinha cartas das nossas amizades de quando a gente tinha 12, 13 anos, algumas cartas que eu deixei guardada, fotos da época, cheirinhos, uma Aí eu florzinha tenho que estava ali bastante coisa. guardada. Então é tão bacana isso, porque a hora que eu comecei a olhar, falei, nossa, como isso me remete a mim, A única coisa que eu me né? arrependo é que eu tinha várias agendas, assim. Eu tinha umas agendas que eu fazia quando eu era adolescente, e aí num desses namoros aí eu queimei tudo. Que raiva Eu, disso. Como eu tenho bastante eu coisa era guardada. besta. É, Aí ela fala que ela tem uma caixa dela no consultório, né? Achei muito legal isso. é, ela tem uma caixinha no consultório. E eu achei muito bacana essa ideia da caixinha. Assim, de até Também, eu falar com nunca os tinha. pacientes mesmo, assim, sabe? Como uma ferramenta bem legal, né? Assim, tem uma caixa onde você vai guardar coisas preciosas que você gosta, que te levem a lembrar quem é você, né? Assim, que em momentos, às vezes, de tristeza ou de vulnerabilidade, você vai falar, peraí, deixa eu lembrar de mim, né? Exato. Aí você olha aquilo e você fala, sou eu. Muito Muito bom legal. isso. Eu também gostei. E aí ela vem falar do como explorar o poder das palavras. Olha, Sim. quem trabalha com crença, né? Por isso que isso aqui é TCC pura mesmo. Quem trabalha com crença trabalha muito com essa questão do poder das palavras, né? Sim. Porque a gente vem com aquelas frases, né? Aqueles ditados, com aquelas coisas que foram enfiadas na cabeça da gente. Nossa, eu lembro que antes de eu aprender mais sobre finanças, né? Eu tinha meu ditado popular era mais vale um gosto do que dinheiro no bolso. Eu amava essa frase, porque ela me deixava gastar, entendeu? Ela me deixava fazer o que eu quisesse. Você tem uma Tipo, permissão nessa crença mas sua. quando eu entendi que essa era uma crença limitante e que quando eu pensava só no gosto do que dinheiro no bolso, e quando eu precisava de algo eu não tinha o dinheiro, Aí você descreveu. né? Aí eu fui entendendo que não é assim, apesar de que hoje eu ainda prefiro mais viver do que ter, né? Mas Eu não sou do é sobre fazer, isso gente. Eu só. sou do ser, eu sou do momento, Sim, mas mas eu não é tenho só mais isso, né? consciência dos meus Sim, gastos, né? sim. Então, quando eu li esse capítulo, eu vi muito isso, né? Essa questão que a gente fala muita besteira. A Sim. A gente gente acredita em tanta coisa fica que não é real. muito nessa, né? E É. aqui em casa eu brigo muito com, ai, como eu sou azarado, eu não gosto que fala Para, isso. né? Eu, eu toda vez que alguém fala pra mim, ai, nossa, que azar que você tá, que amiga, ontem eu derrubei água no meu notebook, parou de funcionar. Fui levar para consertar, o cara falou que ele ia trocar o teclado porque não tem jeito, o teclado é uma coisa que tem que trocar, porque ele enferruja, ele oxida e que é uma placa, né? Aí ele falou, já foi o dinheiro do teclado, agora a gente precisa ver se a placa-mãe está funcionando. Uhum. Aí, né, eu não pensei que eu sou, porque as coisas estão acontecendo aqui na minha casa, já falei pra você, né, meu filho bateu o carro, o outro Sim, derrubou a anilha no celular falou. novinho, nananã. Porque as coisas, às vezes, elas acontecem tudo de uma vez mesmo. E a gente, né, é bem material, a gente dá um jeito. Mas aí vem, né? Nossa, que fase, que azar, Para, que não nada sei o disso, né? quê. E eu fico brava, eu falo, para, isso não é azar. Eu que brinco com a sorte, então, porque o que eu tenho que ficar com uma garrafa de água do lado do computador? Sem tampa. E eu sou um desastre em pessoa, Isso, porque, ou gente, seja, né? eu tenho 1,73 m de altura, eu Isso sou ia imensa, acontecer. eu ando batendo nas coisas, então não era mais, né, Sim. isso aí é falta de consciência ambiental, é falta de espaço, né, de saber o seu espaço. Não é azar, porque o negócio tá ali, Certeza, cara. é. Azar é quando tudo indica que era para dar certo e ainda assim não dá, né? Então ali tudo Não é bem indicava não dar. assim, né? Tava Então eu não, nítido que ia acontecer isso. então a gente É. precisa analisar aquilo que a gente fala,
das coisas que a gente está vivendo, das coisas que a gente está sentindo, de quem nós somos. O quanto né? que a gente fala é real, a intensidade. Não, a crença. Porque se torna, porque daí tem uma coisa na TCC que a gente chama de profecia autorrealizadora. Que se você põe na cabeça que uma coisa é uma coisa, se você ficar falando toda hora, ai, uma coisa que eu não gosto, eu sou de humanas, eu sou de exatas, isso daí já te limitou. A partir do momento que você acha que porque você é de humanas, você não serve para matemática, que você não serve para conta, para cálculos, você acabou com você. Porque em todas as outras áreas, tá, gente? Você tem mais facilidade para uma coisa, mas isso não te impede de... você é. E digo mais, não é porque você é de humanas que você não vai ter que fazer conta, não. Não é? Então, gente... porque eu sou de humanas. Porque eu sou de exatas, não sei lidar com as pessoas. Então tá bom. Então você vai fazer engenharia e não vai ter que atender um cliente, não vai ter que lidar com os caras da construção. Gente, então, para de falar isso. Você pode ser bom em várias coisas, não é porque você é bom em uma coisa que você não dá pra você ser bom em outra. E se você não é bom o suficiente, tudo bem, mas não precisa ficar falando isso. Então, eu sinto isso, que as pessoas, elas colocam coisas na cabeça que elas ficam verbalizando. Sim. Então, já que que verbalizar é uma coisa que te traz... Se você verbaliza coisas ruins, te remete coisas ruins, então aprende a verbalizar coisa boa. É isso que ela está falando nesse capítulo. E aqui ela também fala muito sobre, como ela falou no anterior, né, de aprender novas palavras sobre as emoções. Gente, amei isso. Ela traz a roda dos sentimentos, eu achei muito bacana, porque a gente fica... Está na página 103. Mesmo. Eu não sei se tem edições diferentes esse livro. Que página que minha não tem edição 1, a minha. Eu acho que só tem uma edição esse livro, né? Só tem uma edição. O meu é 103. A minha também. Rapaz. Então, eu também. Gente, eu achei muito legal isso, gente. Muito não vai dar para eles verem direito aí, mas no meio tá as emoções principais. É capaz de achar, né? Já tem. Roda dos Sentimentos, de Wilcox, de 1982. 82, tá, gente? E é muito bacana, porque aquilo que a gente está falando, assim, como é importante a gente expandir a nossa consciência com todas as emoções e mais emoções que a gente vai sentindo através do corpo e tudo, né? Então, não é só medo, raiva, repulsa, tristeza, felicidade, surpresa. Tem N coisas que a gente pode aprender a olhar. Sensações de insuficiência, de vulnerabilidade, de inferior, de insatisfeito, de preocupado, de sufocado, de assustado. Tem muita coisa, né? Então, entender o que teu corpo está sentindo e colocar esse nome é uma forma de você expandir aí seu vocabulário mesmo a respeito para chegar na conclusão mais próxima, né? De fato, aquilo que você está sentindo. O que é real daquilo que você está sentindo. Ela traz um caminho bacana. Assim, né? Ela fala que algumas ideias sobre como ampliar esse vocabulário, né? E aí ela vai falando alguma coisa que a gente precisa ser mais específico. Isso. Que o nome de uma emoção pode não ser suficiente para abranger esse sentimento, então pensar em outros nomes. Que faça sentido naquela emoção que eu estou tendo. Sentido de sentir, gente. Não é aqui. Que não há uma maneira certa nem errada. Então, vai naquilo que eu tinha falado, né? Que para uma pessoa parece uma coisa, para outra parece outra. Isso. Né? Então, às vezes a gente nomeia uma emoção que a outra pessoa vai nomear de forma diferente. Explore novas experiências e brinque com maneiras de descrevê-las. Em matéria de desenvolver a capacidade de escrever essas novas experiências, use todas as oportunidades de aprender palavras novas. Aí ela fala que a leitura é sempre primordial, né? Às vezes a pessoa fala assim, eu não leio tal autor porque ele é muito complexo, mas às vezes é isso que você está precisando. Né? Escutar outras coisas. Isso aí é uma das coisas mais importantes, que é anotar e explorar maneiras de escrever seus sentimentos, porque assim você vai, né, partindo disso, você vai conseguir ampliar os seus
E anotar os sentimentos, que aí nessa parte, na próxima, que não se concentra apenas nas emoções negativas, é fazer um diário de todas as emoções do sentir, né? Porque às vezes as pessoas fazem diário só daquela coisa ruim, né? Aí a hora que você vai ler, parece que só viveu coisa ruim. Por isso que é importante ter nesse diário das emoções tudo, né? Porque a gente sente de tudo. Eu já fiz trabalho com pacientes que a gente trabalhava com um diário e a pessoa só anotava. Daí eu falei, ó, na próxima semana você só vai anotar as coisas boas. Eu já fiz isso também com paciente. Porque não enxerga. Parece que só tem coisa ruim na tua vida. Só tem coisa ruim na vida. Aí a hora que você vai ler, eu falo, nossa, é verdade, não é só coisa ruim. Aí a pessoa começa a notar assim, tipo, ai, a minha mãe me ligou num dia que eu não esperava, encontrei um amigo que eu não via há anos. Tá vendo como tem vida? Ai, comprei um negócio que eu tava querendo tanto. Nossa, muda completamente. Daí, já tá vendo? Mas é que na terapia teve uma paciente que falou assim, mas eu achei que na terapia era pra eu trazer as coisas que eu não sei lidar. Então. Eu falei, mas eu estou te ensinando a lidar, porque eu estou ensinando você a enxergar aquilo que é contrapeso, né? Que apesar de que uma coisa não anula a outra, né? Você ter uma coisa ruim acontecendo na sua vida não anula todas as outras boas. Isso. Apesar disso, se você não aprender a olhar o processo terapêutico também não funciona. E aí você fica só no ruim, né? Não sai nunca mais da terapia. Exatamente. E achei também legal esse... Tudo bem que são itens, né? Mas assim, como apoiar alguém, também amei. Porque muitas vezes a gente quer dar conselho, né? Quer aconselhar a pessoa ela vem triste, vem angustiada, vem sentindo alguma coisa. Que a gente não sabe nomear as nossas emoções e quer... né, se meter em como os outros nomeia deles, né? Então ela vem aqui trazer alguns passos que a gente pode fazer para já que você quer ajudar o outro a lidar com isso, então vamos fazer isso de uma maneira mais saudável, né? Então aí ela fala, vamos ler um por um, mais ou menos? Um pouco. Eu acho que é bom, né? Então, uma das primeiras coisas é quando nos concentramos em tentar resolver o problema, é comum a gente se subestimar, né? De achar que a gente não vai dar conta, né? E será que só minha presença é suficiente? E aí que ela vai mostrando pra gente que, sim, às vezes só estar junto é o suficiente. Às vezes é melhor do que falar. Exato. Não, às vezes é melhor do que falar. Eu vou dar um conselho agora. Comece assim. Comece assim. Porque aí devagar você vai percebendo, Começa assim, que o outro tá precisando. Só escuta. Só escuta. Só, né? Nem tudo. Se a pessoa virar e falar assim, mas você não vai falar nada, o que você acha? Então você quer a minha opinião? Aí você fala. Então, essa primeira dica é não precisa falar, às vezes, é só estar na presença, né? Porque o outro já sabe o que está acontecendo com ele, às vezes. E o que ele quer é só que alguém fale, olha, eu tô aqui. Você precisa de mim, eu tô aqui. Bom, você lê um é outro, tá? Tá. Se a pessoa querida tem um diagnóstico específico, pode ser útil aprender de que maneira isso a afeta e obter uma orientação mais clara sobre esses desafios que ela enfrenta. Porque, às vezes, a gente não sabe o que está por trás daquilo que o outro está vivendo, está sentindo, por que ele... Né? Então, se a pessoa tem saído do lugar de senso comum, né, do que você acha que é aquilo e procurar saber o que realmente é. Porque eu escuto muitas mães falarem, né, do TEA nível 1, suporte 1, mas suporte 1 é fácil. Fácil para quem? Para quem não tem um suporte 1 na casa, né? Porque parece que é simples. A minha amiga, ela fica muito mal, porque a menina tem épocas que ela não quer comer nada. Que ela não come nada, porque tudo que ela põe na boca incomoda, é ruim, não sabe nem explicar. E aí a pessoa acha que é simples isso. Não, viu, gente? Então vai entender. Não é porque a criança fala, anda, porque ela está na escola, porque que ela não tem as questões.
né? Então, não é fácil, não. Sim. Terceiro, não se esqueça de que a pessoa a quem você dá apoio terá uma ideia daquilo que precisa. Então, por isso, pergunte como ela gostaria de ser apoiada. Perguntar é muito útil, viu, gente? Como eu posso te ajudar? Exatamente. Então, Não primeiro você fica no silêncio e depois você pergunta. O que você quer que eu faça? Mostra que você está presente, Como mostra que você está ali. E não, como eu posso te ajudar? De que maneira eu posso te fazer ajudar? por você? Né? Próximo. Cuidar de alguém pode impor um esforço à sua saúde mental, mas você não poderá dar o melhor de si se sua própria saúde mental começar a se deteriorar. Por isso, é absolutamente imperativo que você priorize também a sua saúde. Gente, então, às vezes, a pessoa ela quer dar um conselho, ela quer fazer alguma coisa pelo outro, mas se ela não sabe nem fazer por ela... Ou não está bem, né? Não está bem. Você não está bem para ajudar, como você vai ajudar? Né? Tenha seu próprio apoio aí, né? Quer venha de alguém em quem você confie, de um grupo de apoio, de um profissional, ter um espaço seguro para você falar dos seus sentimentos e pensar então em como você pode ajudar o outro, né? A não chegar a um nível de esgotamento profundo e tudo mais. Então, como é importante isso? E aí, logo em seguida, estabeleça limites. Apoiar outra pessoa não significa que a sua vida deixou de ter importância. Ter clareza sobre os seus valores pode ajudar você a se manter firme quando as coisas ficarem difíceis e a preservar certo equilíbrio. Sabe que eu lembrei agora dessas duas coisas? Que ninguém cuida do cuidador, né? Uhum. Que às vezes a pessoa, quem mais precisa é quem está cuidando. Então, às vezes a pessoa está acamada, está doente, está com... Só que quem está cuidando, às vezes ninguém está vendo, né? Ela não está percebendo o quanto que ela precisa de ajuda, né? E aí, esse estabelecer limites, às vezes é essa pessoa virar e falar assim, gente, eu não sou o único filho, eu não sou a única pessoa capaz de cuidar, eu não sou a única pessoa, né? Eu preciso resolver minhas coisas, né? Olhar junto, gente, isso é tão importante, alivia tanto. Eu falo isso, eu tenho uma paciente atual que está com a mãe bem adoecida, e aí se ela não estivesse na terapia e olhando para ela, cuidando, tendo um espaço para ela, e muitas vezes ali na terapia eu falo, olha, vai, faz uma massagem, vai, faz uma outra coisa, cuida de você mesmo, porque essa semana está mais delicado, está mais penoso, está esgotando mais seu fisicamente, emocionalmente, porque tem períodos, né, de demência da mãe, então é delicado pra caramba. Se você não cuida de você, como você vai estar nessa presença, né? Então, aí aqui o sétimo eu achei bem bacana, que elabore um plano de crise, né? Se um dia a pessoa de quem você cuida vier a sentir insegura, é importante ter um plano de crise. Ele não precisa ser complexo. Aqui ele fala assim, por exemplo, é reconhecer por onde você pode sair, né? Ter sempre número de pessoas de apoio. Então, se eu ficar doente, quem vai cuidar? Ficar no lugar, quem que pode acionar essas pessoas, né? Isso é muito importante de ter, né? Então não é só eu, né? Quem eu posso na minha falta, em algum momento que eu não posso. Não esperar a bomba explodir, eu posso, né? Não espera a bomba explodir. Isso. Isso eu falo muito para as pessoas. Eu falo, gente, vocês... eu tô há 10 anos no meu trabalho, por isso que eu não tenho um currículo atualizado. Beleza, daí vai correr atrás a hora que precisar. Então, por que não, não deixa ali? Por que não vai anotando as coisas que tem que anotar? Por que não vai? Não, vai esperar a bomba explodir para correr atrás? E aqui ele fala bem isso mesmo, números de contatos de outras pessoas, numa emergência, situações assim, para deixar tudo já arrumadinho, porque você não sabe o que vai acontecer com você. A minha mãe tem as senhas dela lá, tudo separado, as coisas. Ó, gente, se um dia acontecer alguma coisa comigo, minhas coisas estão aqui, tá? Ó, minha senha do banco, não sei o quê, tá tudo aqui. Não vou dar trabalho pra ninguém. Os telefones. Eu falo, a gente fala, mãe, para com isso. Ela fala, não, mas é verdade, gente. É verdade. É fácil subestimar o poder de escutar com compaixão, bondade e interesse. Os problemas podem não desaparecer quando você ouve dessa maneira, mas você ajuda a pessoa a se sentir cuidada e menos sozinha, o que melhora muito as suas chances de recuperação. O apoio social é uma ferramenta poderosa
e não precisa vir com todas as respostas, apenas com uma grande dose de compaixão. Que é aquele... Gente, é aquele momento que você vai tomar o café com a sua amiga. É que eu próximo falar disso, né? Caminhada, né? Eu posso falar disso. Apoiar alguém não significa que você vai precisar manter essas conversas longas e cuidar. Não. O que a gente pode fazer junto? Vamos caminhar? Vamos tomar um café? Né? O simples fato de passear um pouco em algum lugar arejado já vai trazendo esse reconforto, né? Que é o... Mas você sabe que eu tenho duas amigas principais aqui em Assis, né? Que a gente se reúne de vez em quando. De vez em quando não, são as que eu mais me reúno, né? Mas eu não vejo todos os dias, não falo todos os dias. Mas quando a gente se encontra, a gente mais ri, mais fala besteira, mas do que traz os problemas do... Sim, não é pra isso, né? Às vezes ali é pra se descontrair. 10, Dani. Se você está tentando ajudar a pessoa a se abrir a respeito de seus problemas, talvez seja útil fazer perguntas abertas, que peçam mais do que um sim ou um não. Né? Então, ela dá alguns exemplos aqui. Você está se sentindo bem? Aí a pessoa, né, vai responder sim, não. Então, por que você não pergunta? Né? Em que você está pensando? Ou até mesmo eu gosto, né? De como que você está? Como você está? Eu acho que é boa essa pergunta. Está mal, como que você está? Como que você está hoje? Como que andam as coisas? Como que andam as coisas? Porque daí amplia a pessoa ao invés dela falar. Sim. Aí o outro é escutar com atenção, né? Não é dar conselho, a menos que seja solicitado. Aquela história, se te perguntam o que você acha, tudo bem. Se não te perguntam, você fica quietinho. Apenas ouça com atenção, porque uma pessoa, quando se sente respeitada e ouvida, é outra história. Porque o problema da resposta é que você está sempre pensando no que você tem que falar. E se você se desobriga disso, entende que você não tem que ter resposta para nada, que a pessoa só está contando a história dela e que se ela precisar, ela vai pedir, aí você passa a pensar naquilo que ela está te falando e não naquilo que você tem que responder. Eu lembrei da escuta empática, né? A escuta empática é aquela escuta na presença. Ativa, Se essa pessoa falar que se sente sem esperança ou desamparada, ou disser que não consegue enxergar uma saída, ou caso você se preocupe com a segurança dela, busque sempre a orientação profissional. Isso é muito importante, gente. Muito sério. A diferença de terapia para terapêutico, né? Sim. Amigos são terapêuticos. São, né? É gostoso estar com amigos, mas amigos não são profissionais, não é terapia. Bem, isso mesmo, muito sério isso. Não subestime o poder da ajuda prática. Quando alguém está enfrentando dificuldades com a saúde mental, saúde física, com os perigos pré e pós-natal, ou com luto, tudo isso pode se tornar mais difícil as tarefas do dia a dia. E é real. Às vezes ela não percebe como que ela está e vai se deixando. Tá difícil, né? Por isso, ajudar alguém a fazer algumas refeições saudáveis, ou arrumar a casa, é coisa do dia a dia. É melhor do que ficar falando para ela, aconselhando. Falando, cobrando, né? Porque aquela pessoa não está bem. Então como que eu posso ajudar? Eu posso vir um dia fazer uma comida, eu posso arrumar um banheiro, eu posso fazer outras coisas no dia a dia, que às vezes ela não consegue quer que a pessoa fazer, né? Em vez de julgar. Uma paciente falou para mim, não sai da cama. Eu falei, você já deitou na cama com ela? Por aí. Vai lá, deita. Você deita na cama do lado. Sim. Senta ali, fica com a pessoa. Mas não tô afim de conversar. Fica só ali. A pessoa fica junto. Sabe? Então, a pessoa quer tirar uma pessoa que tá... Às vezes ela não consegue. E quer que ela saia da cama de uma hora para outra. Levanta, vai se maquiar, vai... Não, calma. Não é assim não. Só fica junto, né? Ser sensível a situações que deixam a pessoa especialmente vulnerável ou lhe perguntar quais são. Indica que você pode estar a seu lado quando ela mais precisar. Por exemplo, se uma pessoa está passando por um luto recentemente e tem que comparecer sozinha a uma atividade social pela primeira vez. Então, né, não evite, fica perto, vai junto, né? Acompanha aquela pessoa. O 15 também é um pouco sobre isso, que ele fala sobre o poder, assim, que você não tem que ficar ali no assunto que está adoecendo ou que está ruim. Buscar distrações. Então, não há problema em falar de outros assuntos. Estar com alguém não significa que você precise se concentrar
o tempo todo nos problemas dessa pessoa. A distração pode ser um alívio bem-vindo, que talvez ela tenha dificuldade de conseguir quando ela está sozinha. Né? Um pouco disso que a gente está falando mesmo. E não, o 16 não tem expectativa sobre a cura ou a recuperação do outro, porque ela nunca é tranquila e linear. Exato. Haverá dias bons e dias ruins. Né? Estar cercada por pessoas queridas que aceitem esses altos e baixos ao longo dos anos ajuda a pessoa a fazer o mesmo. Perfeito. Né? E a última, seja franco. Se você quer dar apoio, mas não sabe ao certo como fazer, o diga-se em voz alta. Peça a pessoa para lhe informar se você está dizendo ou fazendo algo que não está sendo útil. Essa franqueza permite que todos se sintam menos ansiosos e mais verdadeiramente ligados, por saberem que a situação está funcionando para ambos. Parece que é simples, né? Presente. Mas é presença, né? Não, eu falo assim, na verdade, não é que parece tão simples, não é. O que eu queria dizer é assim, a gente dificulta. A gente dificulta, às vezes é tão simples, é só ir lá e fazer. E a gente dificulta, sabe? Toda vez que a gente... uma outra estratégia que eu sempre falo é que assim, mas por que você tem que pensar tanto? Né? E fica, será que vou, será que não vou, será que faço, será que não faço? Pra quê? É um medo tão grande de que não vai dar certo, é um medo, fica tanto nesse lugar de, mas gente, é só ir fazer, né? Tá sempre nessa dúvida, por isso que fica patinando. Então, às vezes tem que ir pro simples mesmo, só ficar perto. Só para resumir aqui que eu achei bonitinho. É normal nos sentirmos sobrecarregados, ou seja, tá tudo bem, a gente às vezes se sente insuficiente, se sente sobrecarregado, quando damos apoio a alguém que enfrenta problemas com saúde mental, e você quer consertar as coisas, mas não sabe como, né? Aproximar-se para apoiar alguém que está sofrendo pode ser estressante, pois você não quer dizer coisas erradas, mas não evite essa pessoa. Você não tem que consertar tudo, tá? É muito importante. Não tem. Cuide de si para prevenir o esgotamento e obtenha apoio e estabeleça seus limites. E nunca subestime o poder da escuta. Exatamente. É muito fofinho esse capítulo. Sensacional, já estamos indo para a quarta parte, que é sobre o luto. Estou amando demais esse livro. Esse, mais do que o outro, tem mais a ver comigo. Como é a minha linha, eu acabo me envolvendo mais com o livro. Gente, então um beijo, um queijo, amiga. Prazer estar sempre com você. Também, querida. Até a próxima. Quarta-feira também te amo. Gente, até quarta. Olha, esse livro nós estamos, ó. Beijo! Tchau, obrigada por vocês terem ficado conosco.